quarto vídeo do nosso desafio 30-30. Gente, 4, um número super cabalístico que significa o self. Então vocês vão ver que hoje eu vou trazer um assunto que é muito pessoal, fazendo jus ao quadro de hoje que se chama Aquariane Conta. Vocês podem imaginar que sou eu contando algo para vocês da minha história. Então, falaremos no Aquariane Conta. Hoje eu trago para vocês uma situação que eu passei este começo de ano, basicamente, de janeiro até agora, finalzinho de abril. Vários eventos, vários acontecimentos que se passaram na minha vida e que eu quero trazer a visão deles sobre a ótica da metafísica da saúde. Não sei se algum de vocês já escutou sobre esse termo, mas eu tenho certeza absoluta que todos vocês têm sintomas e doenças, né? Dor de cabeça, gastrite, dor de garganta, dor na perna, enfim, todas as doenças e sintomas a gente em algum momento já passou. E a grande pergunta é, vocês correlacionam isso com um pano de fundo emocional? Vocês alguma vez já pararam para se perguntar o que será que está por trás dessa doença? O que será que está por trás desse sintoma? E a metafísica da saúde, ela traz exatamente para a gente a ótica de como que a gente pode analisar essa situação e fazer uma correlação com o nosso mundo mais sutil, né? Das emoções, dos sentimentos, das energias, o campo espiritual, o campo psíquico, com aquilo que acontece no nosso campo físico, no nosso corpo. Para começar, metafísica da saúde, este termo significa o quê? Meta significa além e físico significa matéria, ou seja, tudo aquilo que está além da matéria é considerado metafísica. Esse termo, ele foi dado por Aristóteles, porém Aristóteles não quis continuar muito as pesquisas dele, então lá pela Idade Média começou a se investigar um pouco mais. O que será que é isso? O que será que são essas interferências emocionais, psíquicas, espirituais e energéticas que afetam o corpo físico? E aí surgiu a ontologia, que é uma parte da metafísica que estuda os problemas do ser enquanto ser. Ou seja, o que é isso? É uma forma da gente olhar que tudo que acontece com a gente está diretamente relacionado a nós mesmos. E aí aqui é onde eu falo para vocês que entra a polêmica. Todas as vezes que eu compartilho isso com as pessoas, muitas vezes quando eu tento trazer a ótica da metafísica da saúde, as pessoas me fazem a seguinte pergunta: Aline, então quer dizer que eu estou criando o meu próprio problema? Quer dizer que eu estou criando o meu próprio sintoma? E aí eu falo, pois é, exatamente isso que eu quero dizer. E quando a gente consegue ter essa compreensão e consegue olhar para isso com esses olhos que estão além da matéria, é onde a gente ganha um recurso fantástico para que a gente possa trazer vitalidade e saúde para a nossa vida, ao invés de ficar causando doenças e sintomas. Gente, nesse balaio de gato todo, quando a metafísica começou a estudar um pouco mais sobre isso, a psicologia trouxe recursos assim magníficos, porque ela começou a trazer a luz dessas interferências a nível de somatização, né? Então, como que o corpo somatizava aquilo que acontecia a nível emocional? Como é que o corpo somatizava aquilo que acontecia a nível espiritual, a nível psíquico, a nível energético? Então foi fantástica a contribuição da psicologia nesse movimento da metafísica, e hoje nós temos percursores aí, a metafísica, uma grande referência para vocês, até se vocês quiserem pesquisar quando tiverem com alguma coisa, é o Val Capelli. Eu tenho a coleção dos livros dele, é incrível assim, gente, desde uma unha encravada até, sei lá, uma gastrite ou enfim, um câncer, qualquer coisa, você tem esse olhar da metafísica em cima dessas doenças. Então, o que eu quero contar para vocês? Começo do ano, janeiro, eu peguei Covid. Em fevereiro, eu travei a cervical. Em março, eu comecei a ter muito forte um travar de ciático na região da minha lombar. Em abril, eu travei a minha torácica e desenvolvi uma alergia na pele que todos os diagnósticos possíveis passaram, até, gente, suspeita de sarna, até eu descobri que eu tinha tido pitiríase rósea, que é
uma doença de pele que nem a medicina ainda sabe ao certo a sua causa, sabe ao certo a sua cura, e que o médico virou para mim e falou assim, não tem o que eu fazer com você. Você tem que esperar, geralmente some em 3 meses, o máximo é aqui uma pomadinha que você pode passar, mas você tem que lidar com isso. Então vejam bem, gente, eu comecei o ano com Covid, eu travei todas as partes da minha coluna e eu terminei numa doença de pele que não tem explicação médica. Aí, por que eu tô contando isso pra vocês? Não é possível que alguém não vá minimamente se sentir curioso e pensar assim, cara, não é possível. Tem que ter alguma coisa emocional, porque a gente não tá falando de uma pessoa sedentária, eu não sou sedentária, quem me conhece, não tá falando de uma pessoa que tem uma alimentação ruim, porque eu não tenho, não tá falando de uma pessoa que não estuda o autoconhecimento, que se observa. Então, como é que essa pessoa conseguiu, em 4 meses, ter tudo que ela podia ter? E aí, gente, estudando, óbvio, né, porque todas essas coisas iam acontecendo comigo e eu me baseando nos recursos da metafísica, trazendo a luz disso, né? E uma coisa muito importante que a gente fala aqui é que todas as doenças, esses sintomas da nossa vida, a gente cria eles perante os nossos comportamentos sobre a vida. Então, qual está sendo a sua postura perante a vida? Como é que você tem se comportado perante aos acontecidos no seu trabalho, perante aos acontecidos na sua família, no seu relacionamento afetivo, você com você mesmo? É exatamente aí que a gente abre margem e abre espaço para que as doenças e os sintomas apareçam. E o que é isso? Pausa. Pausa para trazer aqui. Não vou aprofundar nisso agora, mas eu acho importante trazer para vocês. Alguns de vocês já podem ter ouvido isso ou não. A gente tem 7 corpos. Então, a gente tem esse corpo físico e mais 6, que são eles: duplo etérico, corpo emocional, mental inferior, mental superior, búdico e átmico. Se vocês forem procurar aí na internet, alguns lugares podem trazer uns nomezinhos diferentes, tá? Vocês podem ver algum nomezinho, em vez de corpo emocional, vai chamar de corpo astral, mas é exatamente a mesma coisa. O que isso significa? Significa que desse corpo físico, antes da gente chegar nesse corpo físico, a gente teve uma camada de 6 corpos que vão se sutilizando, ou seja, o nosso corpo físico ele é o mais denso, ele é o de matéria. Daqui para cima isso vai ficando mais sutil. E o entendimento é exatamente esse, de que as questões elas começam no campo mais sutil, que é quando a gente vai falar das esferas psíquica, espiritual, energética, emocional. Conforme a gente não vai trabalhando isso, conforme a gente não vai curando, conforme a gente não vai olhando, isso vai se densificando. Ou seja, lá do nosso corpo átmico, por exemplo, nosso corpo búdico, que está ligado mais ao nosso self, né, ao nosso eu superior, alguma coisa não foi vista naquele nível, ele vem para um corpo abaixo. Aí chega nos corpos mentais, mental superior, mental inferior, que vai falar um pouco da nossa mente concreta, nossa mente abstrata. Putz, não foi visto ainda, ele chega lá no nosso corpo duplo etérico, que é o corpo mais pertinho do nosso corpo físico. Aí você começa uma dorzinha de cabeça aqui, começa com um resfriadinho ali, não cura, não dá atenção. Daqui a pouco vem o quê? Uma super gripe, te deixa de cama. Vem um travar de uma coluna inteira e te deixa de cama. Ou seja, o que é isso? Conforme a gente não vai mudando os nossos comportamentos perante a vida, conforme a gente não vai observando e estando nesse estado de vigília constante que eu falo para vocês sobre as nossas reações perante a vida, nosso corpo físico desenvolve, na verdade não é desenvolve a palavra, né? Ele expressa aquilo que não foi visto a nível mais sutil, aquilo que não foi visto a nível emocional, a nível psíquico. Sabe, principalmente, aqui é o mais clássico, a dor de garganta, é um engolir de sapo. Sabe quando a gente tem dor de garganta? E até quem não sabe de nada disso que eu tô falando, já deve ter falado, tá engolindo muito sapo, né? Por isso você tá com dor de garganta. Intuitivamente, a gente sabe que isso existe, a nível alma, né? A gente sabe que isso existe, é que a gente fica tão preso no mundo concreto, a gente fica tão preso nessa vida material que a gente se esquece. Então, o que eu quero dizer para vocês, e aí vejam bem, né? Eu vou trazer para vocês, a coluna vertebral, ela representa o nosso eixo. A coluna vertebral é nossa estrutura. Não sei se vocês sabem, mas se a gente cair de um prédio do 7º andar, do 3º andar, a gente morre, talvez, por quebrar todos os ossos e por hemorragia interna.
mas a nossa coluna vertebral, as nossas vértebras, vão ter todos os seus discos preservados, inteiros. O que isso significa, gente? A nossa coluna vertebral é nosso eixo, é nossa estrutura, é nosso poder pessoal, é nossa força perante a vida, é nosso posicionamento perante a vida. E todo o começo desse ano, eu trabalhei muitas questões exatamente que estavam ligadas a isso. Como é que eu me posiciono perante a vida? Qual é a minha postura perante as pessoas? Eu estou estabelecendo limites ou não estou? E aí fecha toda essa sequência que eu vivi com essa alergia, pitiríase rosa que deu na minha pele, que na metafísica da saúde ela é o que? Uma invasão. Porque pensa, eu não fui picada por um pernilongo e me deu alergia. Uma taturana não encostou em mim e me deu alergia. Simplesmente isso brota na minha pele, ou seja, invade o meu corpo e eu não tenho o que fazer. E ela representa o que emocionalmente? Quais são os limites que você está impondo com as pessoas? As pessoas estão invadindo o seu espaço sagrado? As pessoas estão ultrapassando os seus limites? E aí é onde a gente chega na autorresponsabilidade, que é o quê? Se está invadindo, é porque eu estou deixando. Se eu não estou impondo limites que são firmes, que são bem estabelecidos, eu deixo um espaço aberto para que essa pessoa invada, né? Vamos pensar aqui de uma forma bem metafórica. Se você deixar a sua casa, sei lá, escancarada, sem trancar a porta, com as janelas abertas, você está dando margem para que alguém entre na sua casa de uma maneira muito fácil, não é? Claro que tem a invasão, roubo, e aí a gente vai falar de uma outra coisa, mas nesse lugar que você não impôs o seu limite, você não impôs a sua segurança, fica muito mais fácil para o outro entrar. Então vejam que interessante, eu tive disfunções, eu tive sintomas a nível de coluna em todos os eixos, gente, cervical, torácico e lombar, perguntando para mim, e aí, qual que é a sua postura, qual que é o seu centro, qual que é o seu eixo? Isso daí fecha com um sintoma de pele totalmente emocional, que me pergunta, e aí, quais são os seus limites? Então, o que eu quis trazer para vocês aqui, com tudo isso que eu falei, é uma permissão, pelo menos, que vocês se permitam a começarem a olhar um pouco mais esse corpo físico enquanto uma expressão da sua alma. Na metafísica da saúde, a gente acredita que é a alma que organiza a matéria e não a matéria que organiza a essência. Então, o que eu tô falando? Eu tô falando que tudo vem de antes, vem de um lugar mais sutil. Quem já assistiu meus vídeos por aqui já viu eu falando várias vezes, a doença é da alma, o sintoma ele é da alma e ele vem para o corpo físico numa tentativa de fazer você escutar, sabe por quê? Senão a gente não para. Nesse mundo concreto de pressão, de muita rapidez, de ficar olhando as coisas só com a mente racional, o cabeção, né, que eu falo sempre, é o cabeção que quer entender, o cabeção que quer racionalizar, que quer ver lógica em tudo. A gente não consegue escutar nossa alma. Para escutar nossa alma é preciso silêncio. Para escutar nossa alma é preciso que a gente se coloque num lugar de humildade enquanto ser humano e a gente deixe que ela fale, porque a sabedoria é dela. Aqui nós somos somente uns gerentes da nossa vida, mas o CEO, de fato, aquele que manda, aquele que sabe é o nosso eu superior. Não é a gente aqui enquanto ego. Eu aqui falando com vocês, essa mente que pensa, sou eu enquanto ego. Mas quem sabe os planos maiores da minha vida, quem que vai reger toda essa dinâmica que é muito maior do que o que a gente vê, é minha alma. E como é que eu posso querer escutar minha alma se eu não silencio a minha mente? Como é que eu posso querer ver ou sentir ou perceber a dor da minha alma, a ferida que existe nela, se eu não silencio o meu ego? Então, as doenças e os sintomas, eles estão a serviço do nosso campo. Eu falo muito isso na constelação. Eles são uma forma, um professor, uma grande maneira de que a gente possa ver que o buraco é muito mais embaixo. Sabe? As pessoas que me falam, porque eu tenho enxaqueca constante, mas eu tomo remédio e é isso aí, passou. Gente, tá tudo bem. Eu não tenho, cada um, né, segue a vida da maneira como escolhe, como acredita, tudo certo. Mas e se a gente se permitisse a olhar para isso sobre uma outra ótica, né? O que será que é enxaqueca? O que será que é a gastrite? E aí uma coisa que eu já deixo aqui falada, antes que vocês me perguntem, sobre os remédios, sobre as intervenções da ciência mesmo, da medicina,
realmente tem certas coisas que não vão ser curadas só com o mundo espiritual. Então, de repente, eu já cheguei num nível, né, da enxaqueca mesmo, ou no momento que eu tô com uma gastrite atacada, ou até uma doença mais grave, coisas do corpo físico são curadas com coisas da matéria, né? Coisas do corpo físico, muitas vezes elas precisam de uma cura densa, mas o ponto é, se você cura o físico, mas não cura na alma, a sua enxaqueca pode até passar com remédio, mas amanhã te dá um AVC. Daqui a pouco te dá um derrame no coração. Então percebam, se a gente não cura a causa, se a gente não sana a ferida da alma, você pode até fazer um paliativo com remédio, porque é isso que o remédio faz. E, gente, isso daqui que eu tô falando não é papo de bicho grilo, a neurociência já vem comprovando isso. Vocês podem fuçar aí, procurar, dar um Google, vocês vão encontrar diversos artigos da própria neurociência falando, não adianta eu só dar remédio para ansiedade, não adianta eu dar remédio só para depressão, se a pessoa não faz um tratamento no pano de fundo que é o campo emocional. Se essa pessoa não trata as suas questões internas mais profundas, as suas dores de alma, as suas dores de coração, o seu campo espiritual, o seu campo emocional, o seu campo energético. Então que a gente possa abrir um pouco, expandir a nossa visão para olhar o quê? O que são essas doenças, esses sintomas? Ok, eu trato eles a nível material, a nível científico, com o remédio, né? Com a indústria farmacêutica. Mas e aí? O que está por trás disso? Eu não vou olhar? Eu não vou curar? E aí é onde a gente entra no nosso processo de autoconhecimento, de autoobservação e de que a gente se questione, né? Como é que eu estou reagindo perante a vida? Como é que eu estou me posicionando perante os acontecimentos? E isso, gente, é um lugar muito profundo. Esse é uma entrada no nosso mundo interno, no nosso mundo simbólico, que a gente se coloca de joelhos, de humildade perante a nossa alma e deixa que ela responda. E aí eu já aviso aqui vocês, tá? Uma coisa que pode acontecer e que todas as pessoas que começaram a fazer isso e me contaram depois é o quê? Você vai ter raiva. Na hora que você vê ali uma dorzinha sua e você for procurar o que significa ela no campo da metafísica, vai te irritar. E por que é que vai te irritar? Porque ela vai escancarar na sua cara a sua sombra. Ela vai jogar na sua frente o seu complexo, o seu trauma, aquilo que você está fazendo que não é legal. Então não esperem que vocês encontrem respostas satisfatórias e super felizes quando vocês forem procurar isso, porque na verdade não. Na verdade a gente vai encontrar exatamente a nossa dor. E olhar a nossa dor não é fácil, né? Porque olhar a nossa dor dói. Olhar um trauma não vivido dói. E dói muito. E não tem dor maior que outra, porque dor é dor. Então a gente acessar aquilo que está doendo, a gente acessar aquilo que muitas vezes é um comportamento que a gente desenvolveu por conta de uma situação da nossa infância, por conta de uma situação que a gente vivenciou e aí a gente desenvolveu esse comportamento destrutivo, significa que a gente está tendo que olhar para esse lugar que nos causou dor, que nos machucou. E aí é exatamente onde eu falo que é o nosso processo de autoconhecimento, de navegar nos 3 mundos que existem. É a gente saber ir para esse submundo, que é esse lugar escuro, lodoso, que a gente encontra escorpião, barata, aranha, mas que não é possível a gente conseguir vir para o mundo um terreno, que a gente começa a vislumbrar um pouco mais a clareza e depois alcançar esse mundo superior, que é esse encontro com a nossa centelha divina, com a nossa alma, se a gente não passou pelo submundo. A sombra não existe sem a luz, o dia não existe sem a noite. O nosso lado talentoso e de qualidades não existe sem o nosso lado de defeitos e fraquezas. Então, que a gente possa acolher um pouco mais as nossas dores, que a gente consiga se permitir e ter coragem de olhar para elas e acolher aquilo que nos fere, aquilo que nos dói, para que daí então nós mesmos possamos criar a realidade de um corpo físico com saúde, de um corpo físico com vitalidade. E principalmente, gente, eu sei que é muito difícil falar isso, mas como vocês me escutam falando e como aqui uma inspiradora de almas, o meu compromisso é com a alma de vocês, não é com as mimizeiras da mente. Então que a gente tome muito cuidado para não entrar num processo de vitimização, que a gente tome cuidado para não entrar num processo de mas
que saco, como que eu vou fazer isso? Eu não sei o que fazer, que raiva. Eu quero uma explicação lógica, eu quero que a medicina me dê a resposta, a solução. Isso é pílula mágica, isso é querer lá tomar aquela outra pílulazinha do Matrix, que eu nem lembro direito, e não encarar aquilo que de fato é o nosso caminho aqui. Lembrem-se sempre do que eu falo, quando vocês morrerem, o corpo de vocês acabou, vai ser comido pela terra e pelos bichos. Aquilo que continua é a sua alma. Então o seu compromisso talvez deveria ser também com a sua alma. E você ter coragem para ficar e olhar. É fácil? Nunca falei que é. O caminho não é tortuoso? Nunca falei que é. Não tem obstáculos? Nunca falei que não tem. Mas a recompensa, ela é certeira. E a cada curva que você conseguir passar, a cada obstáculo que você conseguir transpor, com certeza a recompensa se encontra de igual tamanho. Não é isso que a gente fala? O tamanho que é da sua sombra é o tamanho da sua luz.